طيب. Um assunto importante para nós hoje, que seria, se eu coloquei em árabe, أثر القرآن والدين في حياتنا في حياة المسلم. Em relação ao Corão e a religião, a posição dela em relação da nossa vida, se ela modifica a nossa vida ou não. Como é que ela pode modificar a nossa vida, como é que ela pode modificar os nossos hábitos, como é que a religião ela possa mudar muitas coisas na nossa vida, porque às vezes a gente está numa situação e de repente a religião ela afeta e faz com que a pessoa se modifique de algo que ele tem hábito de fazer, tem costumes de fazer, tem isso, e de repente ele fala, não, Allah subhanahu wa ta'ala determinou isso, então ele deixa todos os costumes e todos os hábitos de lado e segue a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso, como nós sabemos que os Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, como é que aconteceu isso na vida deles. As pessoas no tempo antes do Islã, as pessoas ali, as tribos, os árabes e os demais, eles brigavam por um carneiro, brigavam por um camelo, talvez faziam uma guerra por causa disso, brigavam por algo material que seja talvez supérfluo, né, que não tenha valor nenhum, e essas brigas às vezes continuavam anos e anos por causa de questões materiais. E de repente Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre eles, وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Eles, além de deixarem de brigarem por causa de questões mundanas, pelo contrário, Allah subhanahu wa ta'ala ele citou no Corão que às vezes, e muitas vezes eles preferem dar para o irmão muçulmano aquilo que eles têm na vida deles e eles estão precisando. Eu preciso dessa roupa, eu preciso desse dinheiro, eu preciso daquilo, só que mesmo assim eu tiro e dou para o meu irmão, porque Allah subhanahu wa ta'ala me ordenou a fazer isso. Então, essa mudança aqui que fez com que os Sahaba radiyallahu ta'ala anhum tivessem essa grande mudança. As pessoas também, antes do Islã, كانوا يتفاضلون فيما بينهم بالمال والجاه والمكانة. Eles, antes do Islã, a posição das pessoas era, porque o fulano é de tal tribo, o fulano ele é mais rico, o fulano ele tem uma posição a mais do que o fulano ele tem uma força a mais do que o fulano. Chegou o Islã, as pessoas se tornaram todas iguais perante as regras, perante a Sharia de Deus, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele disse no Corão, inna akramakum inda Allahi atqakum. E nós já falamos sobre esse versículo no Corão. Os melhores entre vocês perante Allah são os mais tementes a Allah subhanahu wa ta'ala. E os muçulmanos consideraram isso. Então, as pessoas que tinham mais poder, que tinham mais dinheiro, que tinham mais filhos, que tinham mais isso e aquilo, de questões mundanas, elas não se tornaram as melhores numa sociedade, mas sim aqueles que são mais tementes a Allah, essas que tiveram uma posição maior perante Allah, e as pessoas consideram mais. O que fez essa modificação nessas pessoas? Allah subhanahu wa ta'ala também, as pessoas antes do Islã, em relação às mulheres, elas não consideravam a mulher como uma pessoa que tinha os seus direitos. Não consideravam uma filha que nascia na casa deles uma pessoa nobre, uma pessoa que merece toda a consideração. Até que Allah subhanahu wa ta'ala ele citou isso. Ele citou em relação a essas questões: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ.
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. E quando alguém deles, dentro do Islã, era anunciado a ele que a esposa dele ganhou um neném, uma menina, o rosto dele modificava e ele sentia vergonha e não queria aparecer na frente das pessoas porque ele considerava que aquilo era uma humilhação a vida dele ter ganhado uma menina. E de repente o Islã elevou a posição da mulher. A mulher, para eles, ela não tinha direito de herança, não tinha direito nenhum em relação às questões mundanas. E de repente Allah subhanahu wa ta'ala, ele coloca na Surah An-Nisa: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. Para os homens, eles têm uma parte daquilo que os pais ou as pessoas que morrem de herança, e para as mulheres tem uma parte daquilo que os pais ou parentes deixam de herança. Então Allah subhanahu wa ta'ala, em relação a isso, igualou e colocou a mulher nessa posição. Os Sahaba, quando pegaram esses versículos, então o que eles fizeram? Eles levaram em consideração e deixaram aquilo que eles acreditavam, em que eles tinham de costumes antes do Islã. Antigamente a pessoa, toda a vida dela era trabalhar para ele ter uma vida, para ele ser um rico, para ele ser uma pessoa que nobre. Ele preservava a vida dele como se estivesse preservando algo muito valioso, e ele dava tudo pela sua vida para ficar ali, para ficar rico, para ter riquezas, para ter bens, para ter posição. E de repente essa pessoa, a questão da shahada que a gente está falando, né? Isso se tornou um hábito na vida dos companheiros do profeta Muhammad a.s., quando Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Dentre os crentes há homens que cumpriram aquilo que eles prometeram para Allah subhanahu wa ta'ala, entregarem as suas próprias vidas pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então essa pessoa deixou todas as questões mundanas para dar a sua própria vida por causa de Allah subhanahu wa ta'ala, e ele sente que aquilo lá, como Allah determinou no Alcorão Sagrado, isso que é o grande privilégio para uma pessoa que entrega a sua vida por causa de Allah. E por isso que tem um dos Sahaba, que é Haram ibn Milhan, esse quando estava levando uma mensagem do profeta Muhammad a.s. para um povo, e de repente eles traíram ele e seus companheiros, e uma pessoa que foi lá e pegou uma lança e colocou nas costas dele, matou ele. Haram ibn Milhan, na hora que ele sentiu a lança entrar, ele colocou a mão colocou a mão no sangue e sentiu que o sangue estava jorrando pela frente. Um homem bateu com a lança por trás. O Haram ibn Milhan, ele disse: Fuztu wa Rabbil Kaaba. Eu me tornei vitorioso por Allah, que é o Senhor da Kaaba. Até a pessoa que lançou aquela lança por trás, ele falou: como assim? Ele morre e de repente ele fala que é vitorioso? O que fez com que ele falasse essas palavras? Até ele foi perguntando sobre o Islã e ele se tornou muçulmano, essa pessoa que traiu, porque ele soube da realidade do Islã, o que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na vida dos seres humanos. Então essa mudança que nós vimos no Sahaba, que nós temos que assim, ela tem que nos preocupar se a gente continua com os nossos costumes ruins, com as questões dos nossos hábitos que são contra o Islã, com as questões que são contra o Corão, as questões que são contra a vida, contra os ensinamentos do profeta Muhammad a.s. Então essas mudanças, se elas não estão sendo feitas na nossa vida, tem algo errado na nossa vida, porque Sahaba, em pouco tempo, eles modificaram tudo. E vocês percebem, até Aisha radiyallahu ta'ala anha, ela dizia que os árabes antigamente, antes do Islã, eles bebiam, eles cometiam adultério, eles cometiam os grandes pecados, e se o Corão chegasse e falasse para eles: Utruku al-khamra,
قالوا لن نتركه أبدا. Se o Corão chegasse e falasse para eles, deixem o vinho, jamais eles irão deixar de repente. Deixem o adultério, eles irão falar, jamais nós vamos deixar. Mas tem algo que o profeta Muhammad a.s., através do ensinamento de Allah a ele, ensinou os sahaba como eles deixarem isso e conseguirem deixar aqueles costumes, aqueles hábitos que Allah subhanahu wa ta'ala queria que eles modificassem. Agora que nós vamos na conclusão, qual que é o motivo dessa grande mudança dos sahaba para que eles mudassem a vida deles por completo de algo que era totalmente diferente daquilo que eles se tornaram? Isso com certeza, quando a gente lê, a gente vai ver أثر القرآن في حياتهم, é o Alcorão em relação à vida deles. O Alcorão que nós estamos estudando ele, estamos levando tafsir de algumas suras, a gente está recitando alguns versículos, a gente está tentando aprender alguns versículos para a gente saber e conhecer o Alcorão. Só que como os Sahaba, eles aprenderam o Corão, da maneira que nós aprendemos ou diferente? É diferente, né? Eles viveram o Corão. Hoje, para nós, a gente não vive o Corão de uma maneira correta. Hoje a gente lê o Corão, mas nós não lemos o Corão da maneira que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós. Não todos nós, tem pessoas que elas são, o que eu falei, o que me deixou fazer isso, subhanallah, uma questão. A gente precisava ajudar uma pessoa. Na semana passada eu estava pedindo para algumas pessoas, olha, vamos ajudar, é um valor meio grande e tal. Aí, hoje a situação, acho que financeira está um pouco crítica, né? Não tá... E as pessoas falavam, olha, hoje está difícil e tal, vamos ver mais para frente. Hoje, na aula da manhã, eu estava dando uma aula, eu dei um hadith. Esse hadith, as pessoas que estavam ali sentadas e ouvindo, na hora que eu saí da mesquita, uma pessoa ficou afetada. E ele pegou e falou, para ajudar, aquela pessoa já foi ajudado ou não? Ele falou, olha, eu não quero que ninguém fique sabendo, mas eu quero ajudar, me manda conta, me manda tal. Foi lá e ajudou com um valor grande, né? Eu falei, subhanallah, com um hadith, um versículo que modificam às vezes a pessoa. Talvez ele precise desse dinheiro, talvez ele não tinha condições, mas ele tirou porque ele ouviu o hadith do profeta Muhammad a.s., ouviu um versículo do Corão que fez com que ele mudasse o seu pensamento para fazer algo que para ele, com certeza, isso é questão nobre, porque Allah enobreceu essa pessoa, né? Então, isso eu falei, subhanallah, sempre nós temos as pessoas que elas podem ser afetadas pelo Corão, serem afetadas pelo hadith do profeta Muhammad a.s., serem afetadas por uma história dos sahabi, né? E assim nós temos que ser, nós temos que aproveitar esses momentos e saber, porque a mudança da nossa vida é necessária para o melhor, sempre, né? E quando a gente recita o Corão, nós temos que sentir que estamos bem melhor daquele momento que nós éramos antes de recitar o Corão. E assim era o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. O Rasul alayhi salatu wassalam tem um hadith que fala que era Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwadun nas. O profeta Muhammad alayhi sallam era a pessoa mais generosa. Não havia uma pessoa, um ser humano que tinha a generosidade que o profeta Muhammad alayhi sallam tinha. De dar, de fazer tudo que podia fazer de bem, o profeta Muhammad alayhi sallam estava sempre à frente. Só que o hadith fala o quê? وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونَ. E mais generoso que o profeta Muhammad alayhi sallam era في رمضان. Por que في رمضان؟ حينما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. Na hora que ele se encontrava com o anjo Gabriel e ele recitava o Corão com o anjo Gabriel. Isso significa o quê? Que na hora que ele recitava o Corão com o anjo Gabriel
Então a recitação, o profeta Muhammad a.s. recitava. Com o anjo Gabriel, ele recitava novamente ali, ele estava lendo de novo. Na hora que ele lia o Corão junto com o anjo Gabriel, o profeta Muhammad a.s. era bem mais e mais e mais generoso. Até que no hadith, كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. Ele era mais generoso do que uma ventania forte que poderia vir. O profeta Muhammad a.s., para fazer o bem, ele era mais forte do que aquela ventania que poderia vir com a força, né? A força do profeta Muhammad a.s. para o bem. Aí a gente pergunta aqui, como é que os Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, como é que o profeta Muhammad a.s. ensinava a eles o Corão? Tem um hadith, eles são em etapas. É bom a gente lembrar um pouquinho dessas questões, porque eu vou resumir, né? Eu resumi umas palavras aqui só para a gente sentir. Jundub ibn Abdullah al-Bajali é um dos Sahaba que tinha mais ou menos 11, 12 anos, 13 anos, quando ele estava comentando esse hadith. Ele disse: Kunna fityanan hazawira. Nós éramos garotos hazawira, que a gente era da mesma idade, antes da idade da puberdade. Então, antes da puberdade quer dizer que eles tinham quantos anos? 11, 12 anos mais ou menos, nessa idade. A gente estava, كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام, nós estávamos junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فتعلمنا الإيمان. O profeta Muhammad عليه الصلاة والسلام nos ensinou a fé. تعلمنا الإيمان. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. Nós aprendemos a fé antes de aprendermos o Corão. Como é que eles aprendiam a fé antes do Corão? O profeta Muhammad a.s. ligava eles com Allah subhanahu wa ta'ala. Vocês têm o dia de juízo final, vocês vão morrer, vocês têm o paraíso, vocês têm o inferno, vocês têm a vida após a morte, vocês têm... Então o profeta Muhammad a.s. ele fazia com que eles sentissem que tinha uma outra vida, que eles serão questionados. فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانِ, que Allah subhanahu wa ta'ala, ele é único, ele que criou. Quem que criou essas montanhas? Quem que criou esse céu? Esses céus? Quem que criou essas estrelas? Quem que criou esse sol? Quem que criou vocês? Quem que fez com que você dormisse e acordasse com saúde? Quem que fez isso? Quem que fez aquilo? O profeta Muhammad a.s. ensinava a eles a verdadeira fé. Então a fé em Allah subhanahu wa ta'ala era enraizada no coração dessas pessoas, e depois dessa fé o profeta Muhammad a.s. era revelado o Corão e ele recitava o Corão para que eles aprendessem. Então ele disse: aí na hora que a gente recitava o Corão, a nossa fé aumentava mais e mais ainda. Se nós acreditávamos que Deus, ele é o Criador, na hora que era recitado o Corão, a gente acreditava mais que, mashallah, subhanahu wa ta'ala, ele criou isso, criou tudo que existe nesses mundos. Essa criação não é por acaso, essa criação então aquilo aumentava o que? A fé deles. Se o profeta Muhammad a.s. falou para eles sobre a vida após a morte, vem o Corão e fala sobre a vida após a morte, o que irá acontecer, então isso aumentava a fé deles. E assim eles foram aprendendo o Corão, mas primeiro eles aprenderam o que? A fé. Aí ele disse: وَإِنَّكُمُ الْيَوْمِ. Ele está falando para algumas pessoas depois da morte do profeta Muhammad a.s., dizendo para algumas pessoas que recitavam o Corão, só que não afetava no coração delas da maneira que afetava no coração dessas pessoas. Ele disse: وَإِنَّكُمُ الْيَوْمِ. E hoje vocês تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ قَبْلَ الْإِيمَانِ. Talvez ele vê algumas pessoas recitando o Corão, só que não cumprindo aquilo que está dentro do Corão. Se fala que isso pode e não pode, e de repente ele faz o ao contrário. Ele pratica o ilícito e deixa o lícito. A ordem de Allah subhanahu wa ta'ala não é colocada em prática. Então, Jundub ibn Abdullah al-Bajali, ele via, mas como? Uma pessoa que recita o Corão e de repente ele não coloca em prática. Aí ele disse para essa pessoa: e vocês hoje aprendem o Corão antes de aprenderem a verdadeira fé. Então hoje tem pessoas que falam: eu leio o Corão,
Tá? Você lê o Corão, mas cadê a fé para mover, para que o Corão ela alimenta a sua fé, ela aumenta a sua fé. Agora, se você não tem fé, o Corão ele bate e vai, não é? Ele bate e volta. Você tem que ter aquela fé para que o Corão ele enraiza dentro do seu coração. Então, o profeta Muhammad a.s. ele ensinava as pessoas a fé, depois ele ensinava o Corão. E o profeta Muhammad a.s. ele ensinava a eles para que eles se preocupassem em saber, depois da fé, daquilo que eles estavam recitando. Qual que é o significado? O que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós? Desses versículos. Al-ihtimam bil-fahm wal-amal. E a prática. É eles entenderem e colocarem em prática. Entenderem e colocarem em prática. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele falou sobre os incrédulos. Os incrédulos, eles ouviam o Corão do profeta Muhammad a.s. Al-Walid, o Utbah, Abu Jahl e tal, essas pessoas se ajuntavam e iam até a casa do profeta Muhammad a.s. escondidos à noite para ouvir o profeta Muhammad a.s. recitar o Corão. Eles sentiam o gosto de ouvir, só que o gosto que era o quê? No ouvido só, na mente. Palavras muito belas. Só que em relação ao coração, ele não afetava o Corão porque eles não tinham a fé. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Corão: فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. O que esse povo tem? Que eles não conseguem entender uma palavra. Entender que Allah subhanahu wa ta'ala está querendo aqui o quê? Eles colocarem em prática. E não somente ouvir. Colocarem em prática. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala também: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ eles não conseguem ter a sabedoria do Corão, o conhecimento real do Corão, ou os corações têm uma chave que está fechada, fechando os corações deles para que o Corão não penetre dentro dos seus corações. E por isso que nós temos que, depois da fé, nós temos que entender o Corão, recitar ele para saber o significado dele e colocar ele em prática. E assim, os Sahaba radiallahu ta'ala anhum, eles tiveram essa questão, né, de irem parte por parte. Eles aprendiam 10 versículos. Eles tinham condições, Sahaba, de decorar o Corão talvez em pouco tempo. E decorar em 4, 5, 10, 20 páginas. A mente deles, ela suportava isso mais do que nós hoje, né? E Imam Shafi'i, ele somente era... Imam Shafi'i que veio bem depois do Sahaba. Era olhar na página e a página já estava na mente dele. Imagine o Sahaba. Então, como é que nós entendemos aqui que os Sahaba, radiallahu anhum, eles aprendiam 10 versículos? Só 10? Hoje tem pessoas que falam para você: eu consigo decorar, não 10, eu consigo decorar 20 versículos por dia, 30 versículos por dia. Dependendo da idade, consegue. Eu lembro quando fui estudar na Arábia Saudita, eu cheguei atrasado no primeiro ano e tinha umas suras que já foram levadas e tal, e eu cheguei, daqui a uma semana tinha uma prova de Corão. Eu lembro que Surat Luqman, ou uma das suras que tinha 3, 4 páginas, eu decorei numa noite. Eu fui lá e tirei 10. Eu conseguia, porque a gente era jovem. Quando a gente é jovem, você foca naquilo lá, você consegue decorar. Sahaba, só 10 versículos? Sim, mas como é que eles decoravam esses 10 versículos? Eles diziam: nós decorávamos 10 versículos, a gente aprendia sobre o significado desses 10 versículos, o motivo da revelação desses 10 versículos, nós colocávamos em prática esses 10 versículos, e aí passávamos para outros 10. Aí eles diziam: nós aprendemos o Corão na recitação e na prática juntos. Então eles foram recitando o Corão e colocando ele em prática. Não somente decorando o Corão, memorizando o Corão, memorizando e praticando ao mesmo tempo. Então você vê, Sahaba radiallahu anhum, era o Corão memorizado e colocado em prática 100%.
e assim que eles conseguiram levar o Corão. E por isso que essa fé que eles tinham, junto com os versículos do Corão que eram revelados, e Allah subhanahu wa ta'ala, ele colocava cada situação dos Sahaba, a revelação era de uma forma diferente. Tipo, o vinho. Os árabes eram as pessoas que mais bebiam. E de repente Allah subhanahu wa ta'ala, ele fez por etapas para eles. Não aproximem na reza enquanto vocês estão bêbados. Então a pessoa tinha 5 orações. Para ele beber e não ficar embriagado, para chegar na oração, então tinha certos horários que ele tinha que beber. Depois Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou que o vinho ele tem alguns benefícios e tem muitos males também para a vida da pessoa. Aí começaram a se afastar. Até que Allah subhanahu wa ta'ala revelou que o vinho é totalmente proibido. Não somente proibido, eles tinham que se afastar dele totalmente. Além de beber, de comercializar, de fazer, de vender, de comercializar, todo tipo que possa ter contato com o vinho, com as bebidas alcoólicas, Allah proibiu. Então eles se tornaram pessoas que cumpriram a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala em relação a isso, sem falar que não, nós podemos deixar de beber, mas nós temos muito vinho dentro de casa e isso é caro. O que eu vou fazer com isso? Eu tenho que comercializar e depois que eu vender eu deixo. Não, eles jorraram tudo nas ruas de Medina, até que as ruas de Medina se tornaram como se fossem rios de vinho. Assim, Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou dentro do Corão, no começo, em relação à revelação, né, sobre al-raqa'iq, wal-jannah, wal-nar. Eram revelados versículos que falassem sobre o dia de juízo final, sobre questões que mexem com os nossos corações, sobre os sentimentos que a pessoa deveria sentir entre ele. Allah subhanahu wa ta'ala, ele dizia em Meca, tipo Aisha, ela dizia, eu estava em Meca e eu era uma criança, eu brincava, e em Meca, ela é filha do Abu Bakr. Depois que ela cresceu, foi esposa do profeta Muhammad a.s. E ela dizia que em Meca, enquanto eu brincava, a revelação do Corão veio, os versículos que eu ouvia falar, que foram revelados ao profeta Muhammad a.s. Um dos versículos era بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ. Esse é um versículo que não tinha regras, mas sim, Allah subhanahu wa ta'ala estava ligando as pessoas com o dia do juízo final. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ. O dia do juízo final é o horário determinado a eles. وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ. E esse dia, que é o dia do juízo final, ele é um dia pior para eles, é um dia mais amargo para eles. Então eles irão sentir o castigo no dia do juízo final. Esses versículos que eram revelados, a Aisha, ela dizia que esses que tocavam os corações das pessoas para que a fé delas aumentasse. Também o Alcorão, ele veio para fazer com que as pessoas tivessem uma responsabilidade e para que eles soubessem que o Corão são palavras divinas, que é uma responsabilidade para nós. Nós temos que saber que essa responsabilidade é uma responsabilidade grande sobre nós, que nós temos que carregar essa grande responsabilidade. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, quando disse para o profeta Muhammad a.s., antes de mandar o profeta Muhammad divulgar a mensagem, falou para ele: Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, para ele se preparar, o preparo da pessoa. Levante durante as noites e faça com que a maior parte da noite seja em adoração, em recitação do Corão. Qumil layla illa qalila, a não ser um pouco da noite, mas a maior parte da noite você tem que levantar. Porque inna sanulqi alayka qawlan thaqila, porque a revelação que vai vir até você
é algo que pode ser pesado na sua vida, então você precisa de um preparo. Esse preparo também faz com que a gente também nós temos que ter uma parte da noite que nós temos que levantar, temos que nos apoiar em Allah subhanahu wa ta'ala para que o Corão seja algo que afeta os nossos corações. Também o Rasul alayhi salatu wassalam, ele dizia para os Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, os Sahaba que tinha al-Ash'ariyin. Al-Ash'ariyin, eles eram pessoas que recitavam o Corão e eles tinham vozes bonitas na recitação. E eles eram pessoas que sempre levavam as noites todas quase recitando o Corão. E o profeta Muhammad a.s. ele citou isso para eles. Ele citou isso para eles, dizendo que o profeta Muhammad a.s. ele falou para eles: eu vejo al-Ash'ariyin durante as noites, nas viagens, e percebo pelas vozes deles, cada um aquilo que ele está recitando. Cada um aquilo que ele está recitando. Como se o profeta Muhammad a.s. estivesse incentivando essas pessoas que acordavam à noite e recitavam o Corão em voz alta. Ele estava incentivando essas pessoas a continuarem a fazer isso, né? Então essas recitações durante as noites, elas fazem com que os nossos corações também se fortaleçam com o Corão. O profeta Muhammad a.s. ele gostava também de ouvir o Corão. Fez com que a gente também sempre, além de recitar, e você ouvir. Então, às vezes, ouvir o Corão, ele tem mais força e poder nos corações do que recitar. Porque o profeta Muhammad a.s. ele falou para Abdullah ibn Mas'ud, ele disse para ele: Ya Abdullah, iqra' alayya al-Quran, recite o Corão sobre mim. E o profeta Muhammad a.s. pedindo para Abdullah ibn Mas'ud, ele recitando o Corão. De repente o profeta Muhammad a.s. ele começou a chorar pela recitação do Abdullah ibn Mas'ud, e ele disse para ele: pare. Na hora que ele chegou na Surah An-Nisa, em alguns versículos que tocaram o coração do profeta Muhammad a.s. e ele começou a chorar. Abdullah ibn Mas'ud, ele olhou para o profeta Muhammad a.s. e viu ele chorando, sendo afetado pelos versículos que ele recitava. Um homem que veio até Abdullah ibn Mas'ud e ele disse para ele: Ya ibn Mas'ud, qara'tu al-mufassala fi rak'ah. Uma grande parte do Corão eu recitei ela numa rak'ah. Isso para finalizar, que às vezes muitas pessoas falam: eu termino o Corão em 10 dias, em um mês, em 15 dias. Isso é ótimo, excelente. Mas o melhor do que isso é o que o Abdullah ibn Mas'ud ele disse para esse homem, né? Quando ele falou para ele: eu recitei o Corão, eu recitei uma grande parte do Corão numa rak'ah. Abdullah ibn Mas'ud ele disse para ele: haddan ka haddi ash-shi'r, você lendo ele como se estivesse lendo uma poesia. Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an, há pessoas que recitam o Corão, la yujawizu taraqihim, ele não passa do pescoço delas. Então ele não sobe na cabeça, ele não sobe para elas entenderem, ele não sobe para elas raciocinarem. Walakin idha waqa'a fil qalbi farasakha fafihi an-naf'. Mas se o Alcorão for recitado de uma forma correta, ele vai direto para o coração, e aí que ele vai beneficiar a pessoa que recita o Corão. E assim nós temos que recitar o Corão da forma mais correta, da forma que podemos entendê-lo e colocá-lo em prática, porque assim nós, inshallah, teremos uma recitação da maneira que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós, da maneira que os companheiros do profeta Muhammad a.s. eles faziam, a maneira que
eram afetados pelo Coran, nós temos que trabalhar em cima. Isso precisa de um grande esforço, né? يحتاج إلى جهد. E não somente assim, a gente ouviu, foi lá, pegou o Coran, recitamos o Coran sem entender, sem ter as regras reais para entender o Coran, sem ter a nossa fé forte para o Coran. E nós temos que sempre, a nossa fé ela precisa ser sempre bem estável, bem, ou lá em cima, bem forte, né? Porque se a sua fé ela diminui, aí além do Coran, nada poderá afetar mais o seu coração. Quem tiver condições de decorar, por que não? Decora. Não. Yani, quem tem tempo para decorar o Coran e estudar o Coran, a nossa obrigação é estudar e decorar aquilo que é necessário para a nossa vida. Aquilo que é necessário para a nossa vida, chama. Não Coran tudo. Não. O Coran tudo. Todo o Coran. Yani, todo o Coran nós temos que, aquilo que tem regras que fazem parte da nossa vida, nós temos que decorar. Nós temos que entender, nós temos que colocar em prática. Porque o Coran ele veio para nos encaminhar para a senda reta, e nós temos que aprender aquilo que precisamos levar para que o nosso caminho seja reto, né? Hoje eu pergunto, por exemplo, aonde que nós passamos a maior parte do nosso tempo? Fazendo o quê? Internet. E fazendo o quê na internet? Da outra metade. Dormindo da outra metade. Dormindo tá bom, né? Às vezes quando dorme, a pessoa não será pelo menos cobrada, né? Agora quando tá acordado e tá lá fazendo o quê? Comida, limpar a casa. Limpando a casa, está em adoração. Fazendo comida, está em adoração. Lavando roupa, está em adoração. É claro, tudo isso é válido, né? Agora, fuçando a vida dos outros, não está em adoração. Falando mal, não está em adoração. Fazendo pecados, não está em adoração. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não pode ficar falando dos outros. Claro que não pode, porque não faz esse assunto. Calma. Mas a gente pode, né? Rezou, já fez tudo. A gente pode jogar partidinha, né? Pode o quê? Jogar baralho. Assim, brincando. Já fizemos tudo que tinha que fazer. Arrumar a casa, tudo. Já foi isolado. Já pode jogar essa partidinha assim, criminosa, branca, assim. Olha, eu não sei como é que as pessoas têm tempo para isso, né? Eu lembro que, subhanallah, Allah ele nos deu várias coisas para que a gente chegue no dia do final e tenha bastante hasanat, porque sayiat nós sabemos que tem bastante, né? Para a pessoa fazer sayiat é fácil. Agora, o hasanat, às vezes a pessoa está lá, né? Tem dias que passa raspando, né? Uma pessoa que tem tempo, a primeira coisa que ele vai fazer, as suas obrigações, salat de uma forma correta, as suas obrigações dentro de casa e tal. Aí depois lê o Coran, pelo menos o Coran que te aproxima para Allah subhanahu wa ta'ala, fazer um tempo para o Coran. Se sobrar tempo, vai no dhikr. Allah, eu acho que dhikr, a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Falar subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Isso é o que mais salva as pessoas. No dia do final, você vai me falar quais são as questões que mais vão salvar as pessoas no dia do final. É dhikr. Dhikr, recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é o que mais salva as pessoas. Por quê? Dhikr, Allah subhanahu wa ta'ala ele facilitou para nós palavras fáceis para serem faladas em qualquer momento. Você não precisa estar com purificação, não precisa estar em pé, não precisa estar em direção da Qibla. Você não precisa estar lendo, você subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi. Só ir falando isso. Dhikr, você não estará, não tem, isso não tem tipo
a sua intenção no dhikr, ela não vai ser por causa do fulano ou ciclano. É algo que você está ganhando assim, de graça, entendeu? E cada dhikr que você faz é 10 hasanat. No dia do final, quando você chega lá, você vai precisar de bastante hasanat. Queira ou não queira, talvez a gente não percebe o quanto que a gente não faz durante os dias, durante a nossa vida. E aí você vai precisar, no dia do final, esses dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala, da misericórdia dele, ele fez para nós esse dhikr, como se estivesse falando para nós: olha, aqui está o dhikr, aproveitem, porque isso é uma salvação de vocês, isso é uma coisa que vocês fazem de graça, é uma coisa que vocês conseguem fazer sem muito esforço, sem esforço nenhum. É uma questão que chega no dia do final, você vai ver montanhas e montanhas de boas ações. Você olha e fala: de onde que veio isso? Da recordação a Allah. Então, uma pessoa que não tem um tempo assim grande mesmo para fazer dhikr, quanto que eu faço dhikr? Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão: Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O que é kathir? Recordem Allah, uma recordação demasiada, demais, muitas recordações. Então a gente tem que recordar Allah subhanahu wa ta'ala sempre e bastante, inshallah. Inshallah, a gente reza aí.